você aceita desrespeito, pode ser que tenha aprendido cedo que reagir só piorava as coisas. Então você virou aquela pessoa que tenta entender primeiro, a que evita conflito, prefere deixar passar, a que respira fundo e pensa, talvez não foi por mal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Quem costuma perceber quando algo realmente te incomoda? O desrespeito quase nunca começa grande. Na maioria das vezes, ele aparece em coisas pequenas. Um comentário atravessado, uma brincadeira que diminui você, uma atitude que te deixa desconfortável. E muitas vezes você percebe, mas decide deixar passar. Às vezes porque não quer criar um clima ruim, porque pensa que não vale a pena discutir, ou porque acredita que aquilo não vai se repetir. Então você respira fundo e simplesmente segue. Mas deixa eu te fazer pensar com algo muito importante. Quantas vezes você já deixou algo passar esperando que fosse a última vez? Muita gente acha que quem aceita desrespeito faz isso porque não percebe. Porém, às vezes não é bem isso que acontece. Na prática, a pessoa percebe sim, porém escolhe não reagir. Porque ela aprendeu a manter o equilíbrio nas relações, a evitar conflito, a entender o lado dos outros, aprendeu a tentar manter tudo funcionando. E essas qualidades são muito bonitas. Mas existe um ponto silencioso nisso tudo. Quando o cuidado com a relação começa a vir sempre antes do cuidado consigo mesmo, é preciso pensar. Porque na prática, quando pequenas situações se repetem, algo começa a acontecer por dentro. Comentários que antes pareciam pequenos começam a incomodar mais. Atitudes que você deixou passar hoje começam a pesar. E então, nesse meio, podem aparecer algumas perguntas. Perguntas que muitas pessoas fazem em silêncio. Por que eu aceito isso? Por que parece tão difícil reagir? Ou por que eu continuo tentando manter a paz mesmo quando algo me incomoda? Essas perguntas todas não aparecem de uma vez. Elas vão surgindo aos poucos. Em algum momento de silêncio, em algum dia cansativo, ou quando alguma situação acontece mais uma vez. E existe uma confusão silenciosa que muita gente faz, que é acreditar que tolerar tudo é sinal de maturidade. Mas maturidade não é aceitar qualquer comportamento, é perceber, sim, quando algo ultrapassou um limite importante. Então vamos a uma pergunta que eu preciso fazer com muita sinceridade. Quantas vezes você pensou mais no impacto da sua reação nos outros do que no impacto que aquela situação teve em você? Porque quando a gente se importa muito com as relações, é natural tentar manter tudo em equilíbrio. Só que existe uma linha muito delicada entre manter a paz e começar a carregar coisas que não deveriam ser suas. E talvez a pergunta que apareça nesses momentos seja a seguinte: será que eu deveria ter mais paciência? Mas talvez exista uma pergunta mais honesta por trás disso tudo. Por que eu continuo aceitando algo que claramente me incomoda? Quando essa pergunta aparece de verdade, algo começa a mudar. Porque você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas no hábito. Você começa a notar quando algo não foi apenas um episódio isolado. E começa a perceber quando o comportamento se repete. Muitas pessoas que aceitam desrespeito são pessoas que se importam muito. Elas querem que as relações funcionem, evitar conflitos desnecessários e acreditar que as coisas podem melhorar. Isso é uma qualidade, mas essa qualidade não pode virar um lugar onde você sempre precisa engolir tudo em silêncio. Porque quando o desrespeito começa a se repetir, algo dentro de você começa a se desgastar. E às vezes esse desgaste aparece primeiro como um cansaço. Um tipo de cansaço emocional que muitas das vezes é difícil explicar. Então, se em algum momento você deixou algo passar, isso não significa que você não percebeu. Muitas das vezes significa que você tentou manter a relação, tentou entender e evitar conflito. E até acreditar que aquilo não se repetiria. Porque quando a gente se importa com as pessoas, é natural querer que as coisas funcionem. Mas talvez esteja na hora de incluir uma pergunta nova dentro desse processo. Não só, será que vale a pena continuar entendendo? Mas também, por que eu continuo aceitando algo que claramente me incomoda? Às vezes, essa pergunta traz uma clareza bem importante. Porque desrespeito não deveria ser algo que você precisasse continuar aceitando para manter a paz. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Porque você continua sendo alguém que se importa, mas deixa de ser alguém que precisa aceitar tudo em silêncio. E se esse vídeo trouxe algum tipo de clareza para você, se inscreva no canal, continue aqui comigo, porque eu sou Andressa Macena, estudante de psicologia e trago vídeos sobre clareza emocional.